Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Eu sou o professor Valdir e vou fazer então com vocês a correção de exercícios que nós deixamos da última aula, né? Espero que vocês tenham feito. Se alguém tiver dúvida após a correção ainda, pode estar chamando no privado, através das redes sociais que você já tem feito, né? Ou assistir mais que uma vez a videoaula aí, que eu tenho certeza que vai sanar suas dúvidas, tá bom? Então, lembrando aí do livro de vocês, não escrever no livro, né? Copiar as atividades no caderno e responder, tudo bem? Então, conto com a dedicação de vocês para ver essa videoaula, né? E aí, nessa sequência aí, você ir sanando suas dúvidas, se caso ficou da aula anterior, muito bem? Então, conto com vocês, vamos lá para a correção de exercícios. Nós temos o exercício número 1, né? Ele fala então, no exercício número 1, para você juntar-se a um colega para responder a pergunta. Como nós estamos em período de pandemia mundial, não tem como você se juntar ao colega. Agora sim, imagine que vocês tenham trocado ideia lá nos grupos de vocês, com outro colega, para responder essa questão. Muito bem, usando aí a criatividade de cada um. O número natural é zero. Aliás, o número natural zero é positivo ou negativo? Então, o que nós temos que entender desta questão número 1? O número natural zero é um número neutro. Neutro não é nenhum nem outro, não é nem positivo nem negativo. Isso nós podemos colocar como resposta na número 1. A resposta sugerida: o número natural zero não é positivo nem negativo. Muito bem. A questão número 2, o autor apresentou para nós aqui o termômetro na letra A e o termômetro na letra B. Indica a temperatura que cada termômetro está registrando. Então, observem bem. Se terão talvez dificuldade para ver onde que está a linha, pode usar uma régua como auxílio, né? Para você colocar aqui e ver aonde encaixa certinho também na letra B. O que nós vamos diferir aí entre letra A e letra B? Na letra A, né, podemos observar que o termômetro, com essa linha vermelha, está acima do zero. Então, eu estou tendo aqui uma temperatura positiva, enquanto que na letra B, eu estou com a linha vermelha abaixo de zero. Então, eu terei uma temperatura negativa. Então, é muito importante pontuar isso, tá? Então, com o auxílio da régua, se você for observar bem, nós temos exatamente aqui, ó, aqui vai ligar, ó. Então, observa só. Temos aí um risquinho para cima do 35, observaram? Tá? Então, por isso 36. Então, na letra A nós temos 36 graus Celsius. Se observar aqui no outro, olha, pegando aí do zero, olha quantos risquinhos vai descer. Descer 1, 2, 3. Ao descer 3 já está exatamente em cima aí da linha vermelha, né? Então a temperatura no termômetro B está marcando para nós negativo 3. Tudo bem? Então acompanhe aí com nós. O exercício número 3, observamos lá. No exercício 3, expresse cada altitude usando um número positivo ou negativo. Então nós temos 3 situações aqui, né? E diante das 3 situações, vocês vão ler cada uma delas e vão analisar se o meu valor vai ser positivo ou vai ser negativo. Muito bem? Olhando então para a letra A, o pico de Aconcagua, no Chile, encontra-se a 6.959 metros acima do nível do mar. Então veja bem, se é acima do nível do mar, eu estou diante de um valor positivo. Então eu vou lá e reescrevo o valor. Você pode observar, né? Vamos reescrever o valor. Tá? Está aí, ó. Letra B, observa lá. A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, tem profundidade de 11.034 metros abaixo do nível do mar. Então, se é abaixo do nível do mar, no nível do mar zero, né, eu estou diante agora de um valor negativo. Observa aí, negativo 11.034 metros. Enquanto que na letra C, o Mar Morto fica entre Israel e a Jordânia e é um dos lagos mais salgados do mundo. Suas margens, a
422 metros abaixo do nível do mar, são o ponto mais baixo da superfície terrestre. Então veja bem, abaixo do nível do mar também então negativo. Tá? Então fica fácil aí de você fazer a interpretação, se você lembrar da nossa aula anterior, né? Vamos lá para a próxima questão, a questão número 4. Na questão número 4, a tabela a seguir mostra os resultados do Campeonato Municipal de Futebol da cidade de Pontas. Copie e complete-a com uma coluna indicando o saldo de gols de cada time. Aproveitando aqui a questão, né? Copie e complete. Então, esses exercícios que vocês têm no livro, né? Vamos reforçar, não escrever no livro, gente boa, tá? Não rabisque que outro coleguinha irá usar. Copie a questão e responda. Muito bem? Então, vamos lá. Nós temos aí o time Perna de Pau, temos o Canal de Ferro, Fazenda do Toco e Bananeiras, certo? Então, nesses gols, nós temos os gols prós, que são os gols convertidos, ou os gols que o time fez, e gols contra, que é os gols que o time sofreu. Muito bem? Então, se nós analisarmos aqui, o time Perna de Pau, ele fez 28 gols e ele sofreu 15 gols. Significa dizer que ele fez mais gol, né? Pode observar, ele fez mais gol porque o número 28 é maior que o número 15. Então eu teria aqui um saldo positivo, né? Enquanto que, quando analisarmos o Canela de Ferro, eles converteram os seus gols prós, ou seja, fizeram 15 gols e sofreram 21. O que é que nós observamos agora? Nós observamos que os gols feitos, né, convertidos, são uma quantidade menor do que os gols sofridos, que os gols contra que o outro time fez neles, né? Os outros times, no caso, durante o campeonato, né? Então eu já sei que eu teria um saldo para Canal de Ferro negativo. Enquanto que a Fazenda do Toco, né, olha só, a Fazenda do Toco fez 20 gols e ele também sofreu 20 gols. Então observa só, ele vai ter um saldo zerado, né? Não tem saldo, tá? Nem positivo nem negativo, tá com um saldo neutro aí, certo? Ó, observamos então que os números aqui nesse caso são iguais. Então está aí, ó. Olha, muito bem. Bananeiras. Qual foi o desempenho do time Bananeiras? Olha só que apertado o placar, né? Do seu saldo de gols. 18 gols prós, ou seja, convertidos, gols feitos, e sofreram 19. Mas, de qualquer forma, ainda o 19 é maior que 18. E eu teria aqui também, então, um saldo negativo, fazendo esta observação dos valores, né? Dos gols prós e os gols contra. Muito bem? Então, fazendo o que o autor pediu, uma coluna, né? Ele quer então que digamos uma coluna com o saldo de gols aí para cada time, tá? Então está aí, saldo de gols aqui. Então, como vocês podem estar observando, nós temos um saldo positivo de 13 gols, né? Que é a subtração que a gente fez do 28 ao 15, né? Negativo 6, também a subtração do 21 e o 15, né? Saldo 0, não sobra nem falta. E negativo 1 aí o último. Muito bem? Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão número 4, né? Para nós ir logrando o êxito aí. Vamos lá para a próxima, que tinha pedido a vocês fazer, era a questão número 6. Né? E nós pontuamos bastante na aula a palavra abscissa, né? E o pessoal que ainda teve dúvida, veio chamando e a gente foi conversando. Lembrando sempre, tem dúvida, não se acanhe, chame o professor, vamos trocar ideia, vamos melhorar o nosso entendimento. Então, na questão 6, observe a reta numérica e responda as questões em seu caderno. Mais uma vez, frisa aqui, né? Vamos mandar ver, passa para o caderno, copia a questão, não rascunhe no livro, tudo bem? Então, valendo aí. Nós temos aqui, então, a reta numérica com seus os pontos, né? E temos também aqui os valores embaixo. Esses valores aqui são as abscissas de cada ponto que está nesta reta, certo? Então ele pede na letra A, qual é a abscissa do ponto B? Então eu vou lá no ponto B e vejo aí qual é o valor que está embaixo.
Aí, do ponto B, eu vou partir para a abscissa do ponto B. Muito bem. Então, fica bem fácil, né? Então, está aí 2. Letra B. Qual é a abscissa do ponto F? Então, vou lá para o ponto F e observei o que no ponto F? Que eu tenho negativo 2. Tá? Olha que essa é a abscissa, esse valor aqui é a abscissa. Então, é importante nós frisarmos novamente, ó, a abscissa é o valor que está embaixo do ponto, ou seja, correspondente ao ponto. Muito bem? E o ponto, então, é as letras maiúsculas aí da reta. Então, nós temos aqui negativo 2. Na letra C e letra D, nós temos um trocadilho na interpretação, né? Então, olha o que o autor pediu para nós aí. Ele disse assim, ó, o número negativo 4 é a abscissa de qual ponto? Então, o que eu vou ter que fazer agora? Vou lá para a abscissa negativo 4. Tá? Cheguei aqui na abscissa e vejo qual é o ponto. Aí eu vou lá, opa, o ponto está aqui, ó, certo? Então, o número negativo 4 é a abscissa do ponto H, certo? A letra D, qual é o ponto cujo abscissa é 3? Então, mais uma vez, eu vou lá para a abscissa 3. Ao chegar na abscissa, eu vou ver agora qual é o ponto correspondente a essa abscissa, né? Então, está aí na letra C, respondendo à letra D. Muito bem? Então, está aí o ponto C para a abscissa 3. Certinho? Vamos para a próxima questão, então. A questão número 8. Copie as retas numéricas. Então, mais uma vez aqui, o autor está pedindo a você, né? Copie as retas numéricas. Tá? Então, cuidado para não ficar colocando só as respostas lá no caderno, página tal, enfim. Copiar, tudo bem? Copie as retas numéricas a seguir e determine a abscissa dos pontos destacados. Então, ele está pontuando muito a abscissa. Aqui, eu vou ter que buscar a interpretação, porque eu já tenho alguns valores, eles já estão aparecendo. Então, eu tenho aqui, no meu ponto de origem, 0. Né? A abscissa 0 no meu ponto de origem, e o meu ponto de origem é o ponto E, certo? Cuja abscissa é 0. Bom, a partir daqui, eu devo lembrar assim, se eu for para a direita, né, eu tenho valores positivos, certo? E se eu for para a esquerda, eu tenho valores negativos. Então, sendo assim, tendo isso aqui em mente, né, eu já tenho valores que são visíveis, né? Então, vamos pegar para a direita. Para a direita, os espaços são iguais. Se você pegar uma régua e observar, ó, são iguais, né? Então, eu tenho do E ao R, 1. Então, do R a um outro que eu não sei quem é, né? Não sei que ponto é esse, eu tenho um outro valor que é o valor 2. E aí, quando eu chegar no ponto O, qual é o valor que eu tenho, certo? E assim, da mesma forma, é aqui, né? Então, no ponto E, eu sei que é 0. Quando eu for para a esquerda, eu andei apenas um intervalo. Então, esse intervalo vai ter um valor correspondente ao intervalo da direita, que eu já sei que é 1, cada intervalo é 1. Né? Agora, desse intervalo até esse, eu conheço esse valor. Qual seria o próximo intervalo? Né? Então, vamos começar respondendo aí pelo ponto N. Qual é a abscissa? A abscissa do ponto N vai ser negativo 3. Por que negativo 3? Negativo 1, negativo 2 e negativo 3. Tá? Então, está aí o valor da abscissa do ponto N. O ponto U já possui, e o ponto M está entre o ponto E e o ponto U. Então, eu já sei que ele é negativo 1. Quando nós formos para a direita, olha quantos intervalos eu vou passar. Né? Ó, eu tenho aqui, então, 1 intervalo, 2 intervalo, 3 intervalo. Então, neste ponto O, eu tenho o valor da abscissa, que é 3. Né? Para a letra B, usamos a mesma forma, né? Nós observamos quem? Nós temos um ponto chamado, então, ponto de origem. Tá? Então, a primeira coisa é você identificar o ponto de origem aí neste exercício. Então, identificando aí o ponto de origem, nós temos o ponto N, tá? Que é o nosso ponto de origem, porque sua abscissa é 0.
Bom, agora sim, tenho o ponto N, sei qual é o valor da abscissa, que é o meu ponto de origem, né? E aí para a direita eu terei positivo e para a esquerda negativo. Então fica fácil se observar, ó, os intervalos. Um intervalo não tem o valor. 2 intervalo está o número 2. Então eu já sei que cada intervalo corresponde a 1, né? Aqui também, para a esquerda, 1 intervalo, 2 intervalo, 3 intervalo, negativo 3. Então, se aqui é negativo 3, negativo 2, negativo 1, lá negativo 5, né? Aqui positivo 1. Então, vamos preenchendo. Por que colocamos negativo 5? Porque eu tenho 5 intervalos do ponto de origem para a esquerda. Como é que eu sei que é 5? Porque eu observei esses espaços aqui, ó. Esses intervalos aqui foram observados. E como são todos do mesmo tamanho, né? Então fica fácil aí. Depois temos então negativo 2, negativo 1 e positivo 1, certo? Na letra C eu só tenho para a esquerda e também ficou fácil aqui de nós identificarmos, né, onde é que está o nosso ponto de origem, né? O ponto O equivale a abscissa 0. Como é que eu sei que a abscissa é 0? Mas não está aparecendo 0 nesse caso, não está. Mas em função do negativo 1 e dar só um intervalo, né, eu já sei que é 0. Né? Se aqui é negativo 3, aqui vai ser o que? Negativo 4, aqui vai ser negativo 2. Né? Então assim que a gente vai respondendo, tá bom? Embora eu encontrei o meu ponto de origem, mas não tinha valor, eu consigo nas entrelinhas aí, usando a interpretação, saber que ali é o meu ponto de origem e a sua abscissa é 0, né? Embora dessa vez não estava escrito. Tudo bem? A próxima questão, questão número 10. Considere os pontos indicados na reta numérica. Então veja só, eu já tenho a reta, o autor já me forneceu a reta, né? No exercício 10 e indicou os pontos. Podem observar aí, ó. Tá? Isso aqui está no livro de vocês, tá? Então eu tenho ponto A, negativo 4, ponto B, negativo 2, ponto O, né, 0, ponto C não tem o valor, mas eu consigo achar o valor porque eu posso olhar aqui com esse valor, né, e com esse valor, embora não está escrito aqui, mas eu sei que valor é. Aqui também para o D e para o E. E é isso que nós vamos fazer. Então os pontos que eu não tenho valor, nós vamos estar descobrindo aí. Então, escreva no caderno a distância do ponto O aos pontos A. Então vejam só, que interessante essa, ele quer saber distâncias. Como é que eu vou encontrar a distância? Esse nosso ponto O, né, ele passou aqui então a ser o ponto de origem. Tá? Então aqui do ponto de origem, qual é a distância? Cuja abscissa é 0. Qual é a distância? Então, quando ele pergunta para a gente sobre distância, veja, eu estou pensando lá sobre o módulo. Eu não vou trabalhar com valor negativo, certo? Mas eu posso trabalhar com a distância, então. Quantas casinhas eu vou passar aí, tudo bem? Então, observa comigo lá. Na distância, eu tenho, então, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Também posso pensar assim. 1 intervalo, 2 intervalo, 3 intervalo, 4 intervalo. Estou aonde? Estou no ponto A, que é o que o autor pedia, certo? Aí eu posso tranquilamente responder a letra A, então. A distância é 4. No ponto B, da mesma forma, no ponto B eu vou contar o quê? Vou contar 1, 2. Eu estou na abscissa negativo 2, mas distância, pensando em módulo, né? Que a gente estudou na aula anterior, né? Eu estou vendo então ele, o 2, distância 2 centímetros, se for esse espaço em centímetro, um exemplo, né? Indo lá para o ponto C. Então, como referência, né? Como referência, o ponto O está aí, né? Então, ó, até o C. Então, eu terei lá 1, 2, 3, certo? Então, aí, ó, chegamos no ponto C. Sendo assim, nós vamos lá e respondemos então na letra C. Na letra D, nós vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não. Aqui na letra D ele pede para nós no ponto O, né? É isso.
Eu olhei letra D, já fui procurar o ponto D, não é ainda, né? Ponto D lá na letra E. Então vamos recapitular novamente aí. Aqui no ponto O, nós já temos o valor da abscissa, né? E a distância não foi nem para a direita nem para a esquerda, então a distância é zero, né? Agora sim no ponto D, na letra E, né? Ponto D. Então vamos lá. E aí estamos 6, né? Nós anteriormente, né? Então saímos aí do 6 e fomos para o 7. Então ponto D, 7. E o ponto E, 1 a mais, então 8. Muito bem. Continuando aí então. Nós temos a questão número 11. Determine os números cujos valores absoluto é. Interessante essa questão. Ó. Então, quando tratarmos de valor absoluto, lembra que não tem nem positivo e nem negativo quando falamos em valor absoluto. Quando falamos em valor absoluto, eu estou falando da distância. Então, se ele vai para a esquerda ou se ele vai para a direita, a distância é igual para os dois lados. Eu só vou ver a abscissa negativa e a abscissa positiva, né? Então aí nesse valor absoluto eu vou estar vendo a simetria, né? Em uma reta eu vou ter os pontos simétricos e aí eu tenho o valor absoluto de um ou outro, né? Observa aqui, ó, negativo 8 e positivo 8. Esse aqui então está referente à letra A, tá? Então dentro da simetria vai existir os dois valores na reta, né? Cujo eles terão o mesmo valor absoluto, né? Um é negativo 8, o outro é positivo 8, então eles estão à mesma distância aí do ponto de origem. Assim, para a letra B, o 13, então negativo 13 e positivo 13, bem como para o 10, né? Negativo 10 e positivo 10, e assim para a letra D, negativo 2 e positivo 2. Muito bem? Na questão número 12, dê o valor D. Então, prestem bastante atenção agora. Esses valores que nós estamos vendo agora, eles estão em módulo. Então, se ele pediu para nós darmos o valor, embora você está vendo aqui negativo 15, o valor é positivo, né? Por quê? Porque tem esse tracinho nas laterais. Então, não existe número negativo em módulo, né? Então, se eu for pensar aqui de escrever o negativo 15, como resposta eu estarei errando, porque é uma forma diferente de escrever o número positivo 15. Se alguém falar assim para ti, escreva o número 15 positivo, tu pode fazer isso aqui. Esse aqui é o número 15 positivo. Mas se você quiser colocar em módulo, fazer um tracinho, colocar negativo 15 e lá colocar o 15 novamente, né? Ó, e fechar o módulo aqui, você fez com que esses dois ficaram iguais, só que com representações diferentes, tá? Então é o mesmo valor. Então 15 é igual a negativo 15 dentro do módulo. Então, sendo assim, na letra A, nós temos lá 15 como resposta. Na letra B, embora eu tenha um positivo 100, se ele tivesse no módulo, não tivesse, seria positivo igual. Então, somente o 100. O negativo 25 também, só 25. Negativo 30, 90, o negativo 121 sai do módulo, ou enfim, eu tenho que vê-lo como positivo 121. Nós temos o número neutro, né? Nem positivo nem negativo, estando no módulo ou não estando, sempre vai ser positivo, né? Negativo 35 está em módulo, então positivo 35. E o 279 é positivo, mas dentro do módulo só tem positivo, então continua 279. Muito bem. Vamos lá para a próxima questão. Nós temos a questão número 13. Prestem bastante atenção na questão número 13, muito bem? Para não confundir depois aí nas avaliações posteriores, tá? Então, na dúvida, pergunto novamente, se precisarem, chamo o professor lá no privado ou reveja a aula. Então, a sugestão que eu dou a vocês, embora o exercício não pede, né? Desenha lá no seu caderno, como rascunho também, se quiser, uma reta numérica, né? Então, ao você desenhar a reta numérica, você sabe que nessa reta numérica o autor não pediu no exercício, mas como eu disse, é muito importante para nós entendermos essa questão, né? Você vai encontrar o seu ponto de origem, né? Que está aqui, né? Diante do ponto de origem, tu sabe que para a direita estão os seus positivos e para a esquerda os negativos, tá bem? Então, sugestão para resolução. Aí, vejam só.
como o autor pede, entre as opções a seguir, escreva, olha que interessante, ó, qual é o número de maior valor absoluto. Como falamos já no exercício anterior, o valor absoluto, então, vai ser a distância do ponto de origem. Então, eu não posso trabalhar aqui com positivo e negativo, por exemplo. Eu não posso estar pensando, negativo 9 é menor que positivo 5. Se nós pensarmos em números indo-arábicos, sim. Mas se eu pensar em valor absoluto, que é do ponto de origem ao ponto mais longe dele, então o negativo 9 e o positivo 5 têm distâncias diferentes. Então lembrar que o valor absoluto aqui para nós vai representar a distância, né? Então vou colocar um D aqui, vai representar a distância para nós. Então aí que entra a interpretação, tudo bem? Então sendo assim, nós podemos estar observando então nessa letra A, ele pergunta para nós, entre o negativo 9 e o positivo 5, qual tem maior valor absoluto? Então tu faz a seguinte análise, ó. Eu estou aqui e vou ir para o negativo 9, então eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu andei 9 casinhas para a esquerda. Então o valor absoluto 9, que eu vou pensar o quê? Vou pensar nesse 9, posso pensá-lo assim, ó. Quando estou pensando em valor absoluto, eu estou pensando nesse 9 aqui, ó. Estou pensando em distância, não tem distância negativa. Agora, observando o outro, eu vou ter então 1, 2, 3, 4, 5. Sendo assim, tu pode estar observando qual ficou mais longe, do 0 até o 5 ou do 0 até o negativo 9. Qual ficou maior aí, né? Vamos pontuar bem aqui. Então, observamos aí que o nosso negativo 9, né, passou a ser maior. Então, ele tem maior valor absoluto. Tudo bem? Na reta numérica. Então, a importância de pôr a reta numérica aí é para nós interpretarmos, né? Letra B. Andando 6 casinhas para a esquerda ou não andando nada, ficando no 0, eu vou ficar com quem tem maior valor absoluto, que é o negativo 6. Na letra C, andando somente para a esquerda, 8 casinhas ou 2 casinhas para a esquerda, irei mais longe aonde? Negativo 8, então maior valor absoluto. Na letra D, andando para a direita, 10 casinhas ou para a esquerda, negativo 4, 4 casinhas. Para a direita, então. Muito bem. Questão número 14, ou 14, né? Determine em seu caderno o oposto de negativo 2. Então, o que é o oposto? Então, vejam só, essa questão também é interessante usarmos, né, a reta numérica. Então, uma questão similar à anterior, com a reta numérica fica mais fácil aí nós interpretarmos, embora o autor também não sugeriu na questão 14, né, mas se usarmos fica melhor. Observe. Aqui então nós temos a nossa reta numérica, né? E a partir dessa reta numérica nós podemos ir analisando aí e entender bem o que é oposto para quem ainda ficou com dúvida na aula anterior, né? Então observa lá comigo, ó. O oposto de negativo 2, então vou lá, negativo 2 está aqui, o seu número simétrico é o positivo 2, observa bem então. Vamos lá então. Tá? Agora eu tenho o negativo 64, né? Então nós pensamos, embora essa reta não vai me trazer 64 para a esquerda nem para a direita, aí eu posso estar usando a imaginação aqui, sabendo que o 64 vai andar para a esquerda, porque é negativo 64. O seu oposto, ou seu número simétrico, é o positivo 64 para a direita, né? Então a letra C, bastante cuidado, né? A letra C, nós temos lá então o oposto do oposto. Então se nós observarmos aqui com o oposto do oposto, temos que imaginar que eu vou sair, então, o oposto do negativo 9, né? Ele passa a ser o positivo 9. Veja, eu estou aqui no negativo 9, o seu oposto vai lá para o positivo 9, mas como é o oposto do oposto, eu vou voltar novamente até o negativo 9, né?
e aí passei a ter então negativo 9. Muito bem. A letra D tem que ter uma interpretação. Então, parar e pensar bem para responder a letra D. Muito bem. Então, analisem só. Eu tenho duas vezes a palavra oposto. Então, na letra D fala assim, o oposto. Então, eu penso nessa palavra aqui e já vou refletir com esse número aqui, certo? Então, o oposto de 15. Então, eu posso até, se quiser colocar no rascunho, né? O oposto de 15. Então, nesse primeiro momento, eu vou pensar em negativo 15, certo? Eu pensei apenas na primeira palavra oposto. Então, o oposto de 15, negativo 15. Mas daí veio novamente a palavra oposto. Só que agora, essa palavra oposto vai ser referente a esse número aqui. Então, veja só. Agora, novamente, eu teria uma outra resposta. E essa resposta agora é o número 15, certo? Então, é bem pertinente aqui nós analisarmos a nossa situação para não confundirmos, né? Quando falamos em o oposto, né? E aí pensamos lá do número 15, é o negativo 15. E quando pensamos o oposto na sequência do negativo 15, é o positivo 15. Por isso a resposta continua 15, embora apareça o número 15 aqui, eu tenho 15 lá como resposta, tá? Bastante atenção aí. Na letra E, também tem que ter bastante atenção. Por quê? Porque na letra E, além de aparecer o negativo 10, ele aparece de um jeito diferente dos anteriores, né? Então apareceu aqui para nós em módulo. Observa, olha, o número 10 está em módulo. Então o número em módulo não é negativo. Então eu tenho que convencer aí que nas entrelinhas ele está dizendo para mim que este número aqui, o negativo 10, é um número positivo. Então eu tenho que entender, negativo 10 aonde? No módulo. Então se eu estou vendo o negativo 10 no módulo, é um jeito diferente de escrever o número 10. Como eu tinha mencionado anteriormente, olha, eu quero que você escreva o número 10 positivo. Então 10 positivo eu posso escrever assim, e posso também escrever assim, ó. Isso aqui é o número 10 positivo, tá bem? Ah, mas professor, eu estou vendo negativo. Correto, mas como mencionamos antes, eu estou diante de um número em módulo. E se eu estou diante do número em módulo, ele é positivo, embora eu estou vendo negativo. Aí que entra o conceito do número em módulo. Quem encontrar dúvida, né? Reveja a aulinha anterior, né? Da semana passada. Então, observam bem. Aí eu sei que a minha resposta aqui continua sendo negativo 10, certo? Então prestem bastante atenção nessa letra D e nessa letra E, revejam se necessário para sanar bem aí a sua dúvida. Tudo bem? Mas conte comigo na dúvida, chamo aí também no particular se necessário for. A letra F só está escrito de uma forma um pouquinho diferente, né? Então fica fácil de nós estarmos aí pensando, ou não também, né? Mas veja só, olha a palavra que está sendo usada aqui, está usando a palavra módulo, né? Então, diante disso aqui, que você tem que ficar bastante atento, né? Se o autor falou assim, o módulo, tu já tem que pensar em quem? Opa, estou pensando em módulo, estou pensando que todo número que tiver lá é positivo, né? Então, veja, estou pensando em módulo. Então, muita atenção agora, certo? Então aqui tu tem que cuidar que o autor não está em hipótese alguma dizendo para você que este número está em módulo. Ele não falou que esse está em módulo, certo? Ele falou para você o módulo do oposto. Então se o oposto, né, nós pensarmos em 5 aqui, né, ó, e aí eu posso também estar pensando aqui no módulo, continua sendo positivo 5. Tá? Então aí está a nossa resposta à letra F. O módulo do oposto de negativo 5. Então nós sabemos que ele não disse que o negativo 5 estava em módulo, então não está em módulo. E a resposta é então 5. Tudo bem? Então essa é a questão número 14. Vamos lá para a questão número 15. Na questão número 15, construa uma reta numérica e indique os pontos A de abscissa, negativo 4, o ponto C de abscissa 2, o ponto B simétrico de A em relação à origem e D simétrico de C em relação à origem.
Então veja bem, na hora que eu vou construir a minha reta, eu já vou determinar onde está a minha origem. Então presta bastante atenção. Primeiro passo, então, vou lá construir a reta e não coloquei pontos, porque agora os pontos eu vou colocar de acordo com o que está aqui. Então eu vou fazer uma releitura. Construa uma reta numérica e indique os pontos A. Então ele quer saber onde é que está o ponto A. Então vamos lá. Vamos colocar o ponto A. Muito bem. Então, mas professor, os pontos A tem mais que um ponto A? Não. Os pontos quer dizer que o A, o C, o B, né? Então vejam só, o D, tá bem? Então está aí, ó. Mas como é que eu sei que o A está aqui no negativo 4? Porque eu tenho meu ponto de origem aqui, ó. Ó, aqui está o meu ponto de origem. Então ele fala lá, ó. Entre os pontos, o A de abscissa negativo 4. Então eu vou lá, achei a abscissa aqui na minha reta, né? E coloquei o ponto A. Continua a leitura. O ponto C, ó, ponto C é para colocar na abscissa 2. Então, olha aqui, ó, abscissa 2, vou lá e coloco o ponto C. Muito bem. Continuando a leitura. B, simétrico de A. Então, veja bem, o que é simétrico? Preste bem atenção nessa palavrinha. Se é necessário, reveja a aula anterior para dar uma elencada aí nesse conceito de simétrico, né? No exercício anterior, já comentamos da palavra simétrico e do oposto. Então, se eu pensar assim, a abscissa, ou B, é simétrico de A. Então, a abscissa de B vai ser o oposto da abscissa de A. Então, quanto que é a abscissa de A? Se nós observarmos, a abscissa de A é negativo 4. Então, eu já sei que o B vai no ponto positivo 4. Muito bem. Sendo assim, eu continuo a leitura. Ele diz, ED simétrico de C. Então, ficou fácil, ó. Simétrico de C. Mas quem... E tudo em relação ao ponto de origem, né? Mas quem é o C? O C é positivo 2. Simétrico é o oposto, né? Então, veja só. Eu tenho lá negativo 2, então, na sequência, certo? Agora, eu continuo. Vou começar a responder. Até agora, eu usei a interpretação para começar a responder a questão número 15. Agora, vamos para as respostas, né? Ele fala assim para nós, ó. Em seguida, determine as medidas dos segmentos. Então, o segmento ele vai partir de um lado para o outro, né? Veja bem, ó, eu vou sair do A e vou até o B. Então, eu vou seguir do A, né, até o B. Tá? E ele quer saber a medida desse segmento, ou seja, a distância do A até o B. Então, eu tenho que entender assim, cada intervalo desse aqui, ó, eu conto um, tá os pontinhos aí, ó, as abscissas, né? 2, né, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso, na letra A, a minha resposta é 8. Certinho? Na letra B, A até o D. Então, quer dizer o quê? Eu vou sair do A e vou ir até o D. Então, eu estou num ponto, vou para o outro. É essa distância do segmento deles, né? Então, vejam só comigo, acompanhem lá. Eu vou sair, então, do A e andei 1 até o D, andei 2, tá? Então, por isso, a resposta 2, certo? Assim ocorre também na letra C. Eu vou sair do C e vou ir até o D. Então, veja bem, se eu estou no C, eu vou até o D, vou voltar para cá, né? Certo? E aí também vou contar os intervalinhos que eu tenho. Posso contar assim, então, né? Vejam só. Eu posso contar 1, 2, 3, 4, né? Só para contar diferente aí. E tá lá, 4 então. Agora, eu estou no B e vou ir no D. Então, veja só. Eu estou no B e vou ir lá no D. Então, quantos intervalinhos eu vou andar? Vou andar 6, né? Que eu posso observar assim, ó. 1, 2, né? 3, 4, 5, 6. Aí está, então, né, as medidas dos segmentos de um ao outro, correto? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Caprichem aí para consertar no caderno quem não tinha acertado, né? Aquele abraço a todos e a todas e até a próxima aula aí. Muito bem? Deus abençoe cada um de vocês.